gostaria aqui de novo, agradecer a presença do nosso ex-prefeito, doutor Erivelto. Como disse o Edson, acho que foi o Edson, eu tive o prazer dele ter sido meu médico, né, doutor? Quando eu era criança, pequenininha, lá de Miracema do Norte. Entendeu, doutor? Um excelente prefeito, volte sempre, a Câmara pertence a todos nós, tá certo? Ontem estivemos presentes também na entrega da comenda a S. Flávio Neves. É muito bom você ver que essa homenagem tem o nome de uma pessoa que merece e muito, que foi o senhor Aécio. O Aécio era uma pessoa que admirava Iuna, amava Iuna, não era de Iuna. Aonde o Aécio encontrava com a gente na rua, ele parava, perguntava como é que você está colhendo o seu café, quanto está produzindo, tem que melhorar nisso, ver o pH do solo, como é que está. Então, o Aécio, ele era preocupado com a nossa agricultura em si. Se a gente estava colhendo outro tipo de cultura, ou era somente o café. O Aécio também ele se preocupava, porque Iuna estava muito na monocultura. Então, o Aécio sempre queria que Iuna passasse para produzir outras coisas, igual ele falava, tem que ir lá visitar a prefeitura de Santa Maria, tem que ir lá em Santa Teresa, entendeu? Então, ele sempre teve essa preocupação com Iuna. E parabenizar os produtores rurais que receberam o prêmio. Talvez não me lembre de todos, mas teve lá o Lecão, teve a Márcia, teve o Ceni Gomes, teve o Cristiano Ricarte, tá? O Zezinho Fonseca representando a Secretaria de Agricultura, tá? Então, e outros talvez esqueci o nome, mas que estavam lá presente, tá certo? Falar um pouquinho sobre o professor Romildo, até é difícil de falar, tá? Meu eterno professor de matemática, que eu aprendi na matemática hoje, de coração, foi o senhor que me ensinou. Então, eu falo com o senhor com emoção. Olhando nos seus olhos, da Eleni, sua esposa, dos seus meninos que estão aqui. Quando ele pegava o quadro, quando nós íamos fazer uma prova, o Márcio estudava junto com a gente, o filho dele, e ele começava 10º, 9º, 8º, 7º, colocado nas provas dele. De vez em quando aparecia lá dentro desses 10, de vez em quando. Mas ali era uma briga grande ali entre a Maria Rufina, o Anfilófio, o Vandimar Teba, que eram a matemática era mais fera na nossa sala, né, Romildo? Era uma turma muito boa, tá? Romildo, nosso Vasco está ganhando de 1-0, tá? Acabei de olhar aqui agora. Romildo, eu me lembro quando o Gilcindo Durandé me convidou para a gente, eu era jovem, a gente participar da maçonaria jovem. O senhor foi meu padrinho, de repente o senhor nem se lembra disso, mas foi o senhor que assinou lá para mim entrar na época, junto com o Gilcindo Durandé, o Valtinho, entendeu? Então, agradecer ao senhor. Conheço o senhor desde pequenininho na igreja presbiteriana, junto com a minha mãe Toca, né? Sempre ali junto, com os seus filhos, da melhor maneira possível. Parabéns. Essa homenagem é mais do que merecida por o senhor, né? Pela pessoa que o senhor sempre foi, tá? Pelo carinho que o senhor sempre teve com a gente, pelo respeito, tá? Bravo, não precisava ser bravo, professor firme, mas um excelente professor. Parabéns mesmo, Romildo. Sobre o concurso do café, eu queria dizer o seguinte, que eu fui convidado pelo presidente da associação, né, João Marcos? Nós estivemos lá. Não foi fácil, porque a prefeitura, a situação está complicada, mas conseguimos conversar com o prefeito, e o prefeito resolveu fazer o concurso, tá? E o concurso vai acontecer de uma maneira um pouco mais simples, mas vai ter, né, Silvio? Agora que eu estava te vendo aqui, não tinha te visto, Silvio. Tá? Então, vamos ter o concurso, os produtores que estavam lá, estava o presidente da associação, estava o filho lá de Pequiá, esqueci o nome dele, do Emílio, tá? O Douglas, estava o Gordinho, que é o nosso famoso Éder, que é o presidente hoje, estava o Márcio do Ceni Gomes, tá? Então, o prefeito foi tocado pela nossa conversa e resolveu fazer o concurso. Tá? Parabéns, prefeito, porque seria muito chato a gente ter que ficar um ano sem o concurso do café. Um concurso já tem, parece que 11 anos que está acontecendo, e abrilhanta o nosso município, porque hoje Iuna é lembrado
como um dos melhores cafés do Brasil. Já foi o melhor, agora o terceiro, o oitavo, mas aonde você vai, ele é lembrado pelo nosso café. Então, não poderíamos deixar de participar desse concurso, fazer esse concurso. Sobre a reunião com a promotoria, sobre o pessoal em situação de rua, foi uma reunião proveitosa, o promotor explicou a situação, está investigando a questão dos foguetes, tá? Aquilo ali é uma coisa que é triste de ver o município da gente sair nas redes sociais com notícias daquele tipo, tá? Gente que é daqui de Una, morador de Una, e não quer o nome de Una nas redes sociais e nos jornais, né, Belica? Sujando o nome do nosso município. Então, eu acho que o promotor está certíssimo em investigar e descobrir quem fez aquilo, tá? Porque ali tem gente como a gente. Infelizmente, eles não procuraram aquele caminho por querer. Aquilo ali são pessoas que têm problema em casa, têm problema com vício, têm problema com drogas, né? São conhecidos nossos, tá? A maioria ali são de Una, são filhos de Una, tem pais e mães aqui em Una, família aqui em Una, que, infelizmente, está na situação que está hoje, tá? Eles precisam de ajuda e não fazer o que está acontecendo com eles, de jogar foguete em cima daquele pessoal. Isso é uma vergonha para nós ionenses, ver o nosso município sair nas redes, sair nos jornais, tá? Com a situação daquela ali. Permite uma parte, vereador? Ok. Vossa Excelência tocou nesse assunto, questão do que nós tivemos a reunião lá no Ministério Público, no qual teve a presença de 100% desta Casa Legislativa, dos vereadores, da equipe da Secretaria de Saúde e Assistência Social, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e foi um assunto que o promotor abordou, e, assim, só deixar bem claro para a comunidade, porque o vereador Edson citou aqui, e a gente precisa deixar esclarecido o que ficou passado naquela reunião. E aquela reunião, o Ministério Público, através do seu promotor de justiça, deixou muito claro que, em palavras bem objetivas, aquele pessoal em situação de moradores, na pessoal da situação de rua, eles são, entre aspas, intocáveis. E deixou claro que a equipe de assistência social tem feito tudo perante a lei, nas formas e condições que garantem a legislação. Então, só para poder deixar bem claro para a comunidade, né, que nos acompanham, que o Poder Executivo está fazendo tudo mediante a lei, tudo que pode. E, infelizmente, a política nacional de assistência social, a política estadual, a política municipal, o que ela fala? É assistência social. Ela precisa ir lá fazer assistência social. Porém, essas pessoas são intocáveis até que elas cometam algum tipo de delito. Então, nós cobramos e reforçamos a Polícia Militar que estava presente no momento, e aí a gente já faz a solicitação a toda a comunidade, não deixem de discar 190-190, solicitando a Polícia Militar para qualquer ato que o pessoal em situação de rua venha cometer de forma ilegal. Isso, Manuel, ele falou, com essas palavras suas, eles são intocáveis no direito deles. Tá? Não adianta blá, 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 não. E ele ainda colocou bem específico. Mexeu com aquela população, mexeu com ele. Isso ele foi categoricamente enfático. Mexeu com eles, mexeu com a promotoria. Tá? Então, não adianta falar aqui que tem que fazer isso, aquilo, não. Fez errado, está brigando, em vez de ficar filmando e mandando para a rede social, 190. Estão fazendo sexo na porta da casa da pessoa, 190. Estão brigando, estão 190. Está incomodando o comércio, 190. A parte, não precisa ser rir, não é, o deboche, não, que a verdade é essa. Você estava na reunião e você viu. Tá? Então, a verdade é essa. A promotoria foi bem enfática. Qualquer questão é ligar para a polícia. E não ficar fazendo videozinho, soltando na rede social, entendeu? Porque a coisa é séria. Tá certo?